Olá, você que está assistindo esse vídeo, eu sou o professor Denis, vou gravar nesse momento um vídeo sobre informática, algumas dicas para o concurso da Prefeitura de Patrocínio, mas que também podem ser úteis essas dicas para outros concursos, como, por exemplo, do Banco do Brasil, que está com o edital aberto. Se você gostar desse vídeo, já deixa aí o seu like e se inscreva no canal para receber as notificações, habilite o sininho para receber as notificações de novos vídeos. São algumas dicas muito importantes e a disciplina informática ela está presente em vários concursos e nesse da Prefeitura de Patrocínio não é diferente. Então acompanhe agora, vamos para a tela do computador e acompanhe essas dicas. Bom, aqui eu estou com o edital aberto e é importante uma leitura detalhada, né? Você lê o edital. Então, leia o edital e é importante o conteúdo, né, que vai cair na disciplina. Eu fiz até um recorte aqui específico de informática. Então, são esses temas aqui, ó. Nós vamos trabalhar nesse vídeo a utilização de planilhas eletrônicas. Algumas questões que nós vamos resolver, né, focando aqui no Excel, né, que é o software que é mais utilizado aí para planilhas eletrônicas. Aqui a versão 16, né, que é colocada aqui no edital. Então é importante olhar o edital, olhar o conteúdo certinho. Bom, algo que eu notei aqui no edital é que esse concurso ele está sendo promovido por essa banca, né, que é a MS Concurso. Então, uma dica importante, você entrar no site da MS Concurso, eu já até abri ele aqui, e pegar aqui de concursos já realizados, por exemplo, provas que você vai conseguir fazer download aqui, ó, de provas, e para verificar como que a banca geralmente elabora as questões. Então é importante você trabalhar com provas anteriores aqui. Inclusive eu baixei algumas de informática para resolver. Então muito bem, essa é uma dica importante. Você verificar como a banca elabora essas questões. E pelo que eu vi aqui, as questões de informática que essa banca trabalha, eu baixei aqui alguns, são questões que eu vi que são questões simples. Então você consegue baixar tanto a prova como o gabarito e vai resolvendo e conferindo no gabarito, né? Uma questão, por exemplo, aqui, que eu baixei do site foi essa aqui, ó. Dentre as alternativas que falam sobre o editor de planilhas Excel, para assinalar a alternativa correta. Então tem que observar sempre isso, né? Que se ele quer a correta ou a incorreta, aqui ele quer a correta. Alternativa A, Excel salva arquivos nas extensões XLS e XLX. Então, isso aqui está errado, porque XLS é uma extensão, está certo, e XLSX. Esse XLX não é uma extensão do Excel. A gente pode conferir aqui, ó. Você tem aqui uma planilha em branco. Se você vai salvar como? Qualquer pasta aqui. Aqui ele te dá as extensões que ele trabalha. XLSX, XLSM, que é habilitado para macro, e dentre outras várias opções aqui, ó. O XLS é um formato mais antigo, então tem vários formatos aqui, e aquele XL, como ele coloca lá na questão, aquele formato ele não é um formato válido, então isso aqui está errado. Então essa questão está errada. Numa célula qualquer do Excel foi inserida a fórmula. Vamos deixar isso aqui para depois. No Excel, podemos editar arquivos do Word? Não. No Excel a gente vai editar os arquivos do Excel.
Então, arquivos do Word vão ser editados no Word. Excel é um sistema operacional? Não. O Excel é um sistema de planilhas eletrônicas. O sistema operacional é o Windows, é o Linux. Então, essa aqui está errada. Então, só sobrou essa aqui, que é a questão certa. Numa célula qualquer do Excel, foi inserida a fórmula igual 16/8. O resultado apresentado será 2. Sim, porque ele vai pegar 16 e dividir por 8. Então, isso aqui não é uma data, mesmo porque tem o igual antes. Se tem o igual antes, ele vai entender que é uma fórmula. Sendo uma fórmula, ele vai pegar o 16 e dividir por 8. Vamos fazer aqui no Excel. Em qualquer célula aqui, se você aumentar um pouquinho a fonte, se você fizer igual 16/8, o resultado vai ser 2. Por outro lado, se você digitar 16 aumentar aqui, pegar com o pincel, jogar a formatação para cá, 16/8. Aí ele vai entender que é uma data. Então, isso aqui pode confundir. Mas, como tem o igual antes, ele entende que é uma fórmula e faz essa divisão, 16 dividido por 8. Nesse caso aqui, então, dessa questão, a alternativa correta é a letra B. Então, aqui, essa prova, inclusive essa prova aqui é de um concurso da Câmara do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A Câmara de Porto Alegre. Então, essa questão 28, que é a questão que nós resolvemos aqui, é a alternativa informática, questão 28. A alternativa correta, como nós verificamos aqui, é a letra B. Aqui no gabarito, 28, letra B, questão de informática. Então, é importante você fazer algumas questões aí, algumas provas, né, anteriores dessa banca. Bom, agora nós vamos resolver outras questões que eu preparei aqui, que são questões que têm umas pegadinhas, né? Então é sempre bom verificar, porque geralmente eles colocam essas pegadinhas. Mesmo que as questões sejam fáceis, tem alguma pegadinha ali. Isso aqui são questões simples, mas é importante observar. Bom, aqui a primeira questão. Uma questão bem simples. No Excel, as fórmulas devem iniciar com... Aí tem o e-comercial, o sustenido, né? Aqui o dólar, o cifrão, o arroba e o igual. A alternativa correta é essa aqui, né? Então, o igual. O igual é a alternativa correta aqui. Então, toda fórmula no Excel começa com igual, como eu já havia mostrado aqui, ó. Se você vai fazer, você tem aqui alguns números, né? Vou colocar a letra maior aqui. 10, 20. Se você vai somar isso aqui, você pode clicar aqui B1 mais B2. Então, isso aqui é uma fórmula. Toda fórmula no Excel começa com igual. Aqui eu fiz uma fórmula bem simples de adição, mas poderia ser qualquer outra operação aqui. Poderia ser multiplicação, divisão, ou mesmo uma função, né? Soma, por exemplo. Que você consegue somar um intervalo. Aqui está somando de B1 até B2. Se eu tivesse vários outros aqui, vamos supor que a gente tivesse... Aqui, eu vou até copiar isso aqui, jogar aqui para baixo. Tivesse vários valores aqui, fosse uma sequência de vários números, a gente conseguiria fazer uma fórmula aqui pegando esse intervalo. Igual, soma, seleciona o intervalo que você vai somar. Então, ele vai somar de B1 até B5. Aqui, igual, soma, abre parênteses, seleciona o intervalo, fecha o parênteses, Enter.
Aquela hora deu errado porque eu selecionei até o B5 e o B5 é onde o resultado vai ser apresentado, né? Então não tem como. Ou você pode simplesmente clicar aqui nesse botão, no botão de autossoma. Aqui tem outras funções aqui também, como a função média, né, máximo, mínimo e assim por diante. Bom, essa questão aqui é bem simples. Essa questão é o igual. A próxima questão. No Excel, as seguintes fórmulas estão preenchidas com os valores 10, né, o D4 10, o D5 20, o D6 10, o D7 40. Ao selecionar uma célula qualquer e escrever uma fórmula, o resultado apresentado foi 80. Qual das alternativas abaixo mostra um dos cálculos que possivelmente foi usado nessa célula? Então ele quer qual que é a fórmula, né, que vai dar esse resultado que foi 80. Então o resultado apresentado foi 80. Sendo que as células do Excel estavam preenchidas com esses valores aqui. Bom, se você fosse fazer essa questão na frente do Excel, você iria digitar isso aqui lá no D4. Aqui no D4 digita o valor, né? Vou até minimizar aqui para conseguir visualizar as duas telas, para ficar mais fácil. Então a gente poderia fazer da seguinte forma. Vamos lá então. Ele fala que no D, aí a gente vai selecionar a coluna D aqui. No D4 tem o 10, número 10. Vou colocar também uma fonte um pouco maior aqui. Aqui, fonte... É porque fica escondido quando a gente minimiza, né? Esse fonte 18. Bom, no D4 tem o número 10. No D5, vou até formatar aqui para baixo também os outros aqui com a letra maior. D4, 10, D5, 20, o D6, 10 e o D7, 40. Então, uma das maneiras de você fazer esse cálculo é você desenhar essa tela aqui do Excel. Você pode pegar e desenhar e preencher essas células, essa grade, né? Preencher e depois resolver com a caneta mesmo, né? Porque você não vai ter o Excel lá. Então ele fala que tem esse conteúdo aqui nessas células. Então você poderia pegar, como eu falei, pegar isso aqui. Vou fazer uma captura de tela aqui. Se fosse para você fazer na caneta, né? Uma dica que eu dou é você pegar vou pegar e desenhar essa tela aqui. Então você pega isso aqui, vou jogar isso aqui, no meu caso aqui vai ser no editor de imagens mesmo, no Paint. Então você teria isso aqui, ó. Você teria esse desenho aqui. E com esse desenho, você poderia distribuir aqui escrevendo mesmo, né? Os valores aqui, né? Então poderia escrever, aqui eu não estou com
com a mesa que possa escrever, né, de digitação, digitalizadora, mas aqui, por exemplo, seria o número 10, né? Que é o que ele fala aqui na questão. 10, 20, 10, 20, 10, 40. 10. Então, poderia escrever mesmo. 10, 20, 10. E aqui 40. Então, quando você desenha essa tela aqui, fica mais fácil de você fazer a análise aqui das fórmulas depois, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Analisar as fórmulas para ver qual resultado vai dar 80. Então, vamos lá na questão. Tá? Está aqui, aliás, isso. Bom, a primeira alternativa aqui, ele fala que... aliás, vamos começar de um aqui que é uma pegadinha. Essa aqui, por exemplo. Ele fala que se a gente inserir essa fórmula aqui lá, vai dar o resultado 80, que é igual soma D5, ponto e vírgula, D7. Bom, se a gente fosse somar, inserir essa fórmula aqui, vai dar o resultado 80? Não vai dar, porque se a gente fosse somar aqui, ó, 10 mais 20, 30, 30, 40, 40 mais 40, 80. Se fosse uma soma. Se fosse somar de D5, né? Aliás, aqui começa em D5, então já está errado. Porque aqui no caso, se está começando em D5, seria 20 mais 10, 30, e 30 mais 40. Então seria 70. Então ele vai somar isso aqui. Então de qualquer forma já está errado. Mas vamos supor, se aqui fosse D4, se aqui fosse D4, e a gente entendesse que ele ia somar todo o intervalo, daria 80. Mas não é o caso, né, porque está D5. E também porque aqui tem o ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula indica que ele vai somar o D5 e depois o D7. Para a gente inserir essa fórmula aqui lá, ó, você vai ver que ele vai somar. Vou inserir a fórmula aqui. Então, ele somou somente um e o outro. Então, isso é importante. Quando você trabalha com ponto e vírgula, ele vai somar, aqui no caso, D5, ponto e vírgula, D7, vai somar essa célula e depois essa. Diferente do intervalo, que seria igual, soma, começa aqui e termina aqui. Aí, é o 2 pontos. Observe que é o 2 pontos, não é o ponto e vírgula. Então, 2 pontos, você entenda que é até D4 até D7, todo intervalo. E o ponto e vírgula, entenda que é um e o outro. Usa a preposição e aqui, né? Esse aqui é o D4 e o D7. Então, observa bem esse detalhe. Então, nesse caso aqui, o detalhe é esse ponto e vírgula, e é também porque está começando em D5. Então, esse aqui está errado. A média. Então, eu estou falando que a média de D4 até D7, essa média dá 80. Não vai dar, porque se você somar isso aqui tudo, já vai dar 80, e dividido por 4, né, que são 1, 2, 3, 4 números, então a média aqui, no caso, ela vai ser 20, né? Então, se você pegar isso aqui e jogar lá, bom, aqui eu estou fazendo no Excel, né? Mas é como eu falei, se você tiver, você não vai ter o Excel, então você vai ter que fazer na caneta mesmo essas contas, né? No caso aqui teria que somar todos esses valores aqui, ó, que dá 80 dividido por 4. Então a média deu 20. Por quê? Essa função média aqui indica onde está começando e onde está terminando. Então ele vai somar isso aqui e dividir por 4. Né, que são 4 números. Então, essa alternativa também está errada. Então, isso aqui está errada,
não é essa, não é essa também. Agora tem outra fórmula aqui. Essa aqui, por exemplo, está falando que se pegar o D4, aí depois tem essa multiplicação aqui que ele vai fazer, antes de multiplicar, ele vai fazer essa que está dentro do parênteses aqui primeiro. Então ele vai multiplicar o D5 por 2, D5 é 20. Então 20 vezes 2, 20 vezes 2 vai dar 40. 40 vezes o D4, que é 10. Aí já deu 400. Mais 30, então 430. Então essa aqui não é também. Então essas contas você vai ter que fazer aí na caneta, né? Agora aqui ele está falando que vai somar o D4, que é 10, mais o D5, que é 20. Né? Então 10, 30, 10 mais 20, 30. Depois o D7, que é 40, 70. E o D8, que não aparece aqui. Então isso aqui está errado, porque vai dar 70. Errado também. Só sobrou essa aqui. Vamos verificar se ela está certa. D4. D4 é 10. Então vai ser 10 vezes 2, 20. Aí ele vai fazer a multiplicação primeiro, fazer essa operação e depois essa. Que a multiplicação ela tem prioridade aqui, ela tem a precedência das operações. A exponencial vem primeiro, depois da exponencial vem multiplicação e divisão, e por último é que vem a soma e a subtração. Então vamos fazer esse cálculo aqui, que vai ser 20, e aqui D5, que é 20, vezes 3, 60, então vai ser 60 mais 20, então 80. Então essa aqui é a correta. A letra A é a alternativa correta. Aqui tem uma outra questão também importante, que é uma questão que fala que é como vai ser numa célula do Excel preenchida com o valor 4, após pressionar o botão estilo de porcentagem, o valor apresentado nessa célula será. Aqui o importante é o seguinte, quando é porcentagem, é como se estivesse multiplicando por 100, né, e colocando o percentual lá na frente. Então, se é o número 4, não vai ser 4% ou 40% ou 0,4, vai ser 400. Se você digita aqui no Excel, por exemplo, aqui, vou apagar isso aqui, digita o número 4 e aperta aqui para formatar como percentual, vai dar 400. Se fosse 40, aí ele vai multiplicar por 100, vai ser 4.000. Aliás, aqui, 4.000. Se for 1, só observar, 1 é 100, ele vai multiplicar por 100, então vai ser 100%. Então, 1 é 100%. Né? Então, porque 1 é o inteiro ali, né? Se fosse 0,50, se você aperta o percentual, vai ser 50%, que é a metade. Aperta em percentual, 50%. Então, você observe que é uma multiplicação que ele está fazendo aqui. Quando você formata como percentual, é como se estivesse multiplicando por 100. Então, o resultado correto dessa questão aqui, sendo que o valor é 4 e você vai pressionar o estilo de porcentagem, só pode apresentar isso aqui. Ó. Então, isso aqui é o correto. Então, isso aqui não é isso, também não é isso aqui e também não é isso aqui. Mais uma questão aqui, né, que envolvendo aqui a média. Então ele diz o seguinte, a figura abaixo apresenta algumas células do Excel. O valor que a célula C1 irá exibir se contiver a fórmula igual, média, A1, B3. Então, os valores que existem na célula são esses aqui,
Então, como eu falei, você estaria aí com uma telinha do Excel assim desenhada para você distribuir os valores aqui e fazer as contas na caneta. Aqui no caso a gente vai fazer, a gente pode fazer aqui de cabeça mesmo ou no Excel. Isso aqui, o importante dessa questão é que ele está começando em A1 e terminando em B3. Então quer dizer que ele vai selecionar a matriz. Então ele vai selecionar tudo isso aqui. Não é somente uma coluna, a média vai ser de tudo. Então digitando os valores aqui, vamos digitar os valores aqui nessa planilha do Excel e fazer esses cálculos, né? Então aqui no A1, 2, aqui 3, aliás 1, né? E 3 embaixo, aqui 9, aqui menos 3 e aqui 6. Então são os valores aí que formatar aqui também com 18. E aqui a gente vai inserir a função média. Observe o seguinte, ó, média igual média. Está dizendo que começa em A1 e vai até B3, então é tudo. Aqui é porque eu digitei na célula errada. Deixa eu jogar isso aqui para cima. Aqui, agora sim. Igual, colocar aqui 18, vai ficar mais fácil de chegar, igual média, seleciona tudo. Aquilo que eu disse, ó, começa em A1 e vai até B3, então é toda a matriz, é o quadrado, né? Começa no A1, na linha 1, na linha 1 na coluna A, ou na coluna A na linha 1, né? E depois vai até a coluna B, linha 3, então é toda a matriz. A média vai ser 3, porque ele vai somar isso aqui, ó, né? Então aqui vai somar tudo. 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6, mais 9, 15, 15 menos 3, 12, 12 mais 6, então vai ser 18. Então vai ser 18 dividido por 6. Então se você somar aí, fosse fazer de cabeça, você iria somar e dividir por 6, porque é a média aritmética. Então o resultado aqui dessa questão é isso aqui. Então isso aqui está tudo, estão erradas essas questões aqui. Bom, agora eu vou interromper esse vídeo, vou gravar outro vídeo com as outras questões, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se inscreva aí no canal. Eu tenho também um curso completo de Excel, vou deixar o link aí para você fazer a inscrição nesse curso completo do Excel. Espero que você tenha gostado e até mais, até o próximo vídeo. Assista o próximo vídeo também. Um abraço.